Bom, a gente viu na aula passada que o empuxo podia ser escrito como m ponto, vazão máxima, através do foguete, vezes VE, velocidade de saída dos gases do bocal. Um outro resultado que a gente obteve foi que ΔV é igual a VE logaritmo natural da massa inicial sobre a massa final. Então, em geral, a gente quer aumentar o ΔV, então para aumentar o ΔV, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode aumentar o VE, que é a velocidade de saída dos gases, ou aumentar a razão m0 sobre mf, ou seja, a razão entre a massa inicial e a massa final do foguete. E essa razão é expelida, né? A diferença entre essas duas massas basicamente é constituída por combustível. Tá? Então essas são as duas formas que a gente tem. O que a gente vai fazer hoje é olhar essa variável VE. E para isso vamos idealizar um processo termodinâmico de expansão dos gases. Então, no que consiste esse processo? Bom, a gente vai assumir que temos um volume e esse volume de gases, então, inicialmente está a uma pressão PC, TC, pressão PC, temperatura TC, e ele vai sair por esse bocal fictício, e a velocidade aqui na saída vai ser VE. Tá? Então isso aqui na verdade está representando esquematicamente o nosso foguete. As condições aqui também você vai ter densidade, né? Ou seja, pressão, temperatura, densidade aqui na câmara de combustão e aqui na saída. Então você tem também um PE, você tem TE aqui na saída, ρE e assim por diante. Tá? Inicialmente, para resolver esse problema, para obter uma expressão que nos interessa, a gente vai usar primeiramente a equação da energia e talvez aqui a equação da massa, da conservação da massa também. Então, se a gente lembrar a equação da conservação da energia ou a primeira lei da termodinâmica, que eu simplesmente vou escrever como equação da energia, essa equação escrita para um volume de controle, né, vai ser igual à integral ΔT de ρ que multiplica a energia interna específica mais 1/2 da velocidade ao quadrado. Isso aqui é a velocidade, aliás, deixa eu usar uma outra letra para não confundir com volume específico. Isso integrado sobre o volume, mais a integral sobre a superfície de V escalar ds, e isso tudo multiplicado por E, energia interna específica, mais 1/2 de V ao quadrado, onde V aqui é o módulo da velocidade ao quadrado. Isso aqui representa um fluxo de massa, então é o que está saindo menos o que está entrando, é a parte que está sendo transportada através das fronteiras do meu volume de controle. Então isso aqui vai ser igual a quê? Eu vou continuar a equação aqui embaixo, vai ser igual ao vetor fluxo de calor integrado sobre a superfície. Então, integral sobre essa mesma superfície é menos Q escalar ds. Você também tem o termo o trabalho realizado pelas forças
de campo, ou seja, mais integral sobre a superfície. Eu vou representar as forças de campo por F, escalar V. Aqui eu vou colocar um ρ também. D F escalar V ds. Então, e também temos as forças de superfície que podem atuar aqui também. Então, que envolvem a pressão, por exemplo. Então, vamos colocar aqui o termo de pressão, que vai ser menos integral sobre essa superfície de P. A pressão é sempre normal, a superfície, isso aqui vai dar. E essa pressão, ela também vai atuar sobre o deslocamento dessa superfície. Então, V escalar ds. Esse é o trabalho das forças de pressão. Então, se você multiplicar V escalar ds, isso aí vai dar um dV, essencialmente. A gente poderia colocar aqui também os termos de força, mas eu vou colocar aqui um termo geral, trabalho ponto outras formas de trabalho, que eu vou desprezar nesse nosso problema, tá? Então, você veja, é uma equação que tem vários termos, e a gente pode simplificar essa equação para o nosso caso específico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um volume de controle, né? Exatamente qual que é o nosso volume de controle. Então, o volume de controle que eu vou escolher desculpa, não vai ser esse aqui. Vai ser um volume de controle que basicamente abrange uma região próxima da entrada do bocal ou da saída dessa região aqui onde eu tenho um gás pressurizado e vai até a saída, tá? Então esse vai ser o meu volume de controle. E agora eu vou fazer daqui a pouco algumas ponderações. Eu vou usar a equação da conservação da massa aqui também. E a equação da conservação da massa basicamente me diz o quê? Que eu tenho que a integral sobre o meu volume ρ del. Deixa eu escrever isso aqui de novo. Del T de ρ dV mais a integral sobre a superfície de ρ V escalar ds é igual a zero. Essa é a minha equação de conservação da massa. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente procede para solucionar esse problema? A gente vai aplicar essa equação ao longo para esse volume de controle aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever algumas hipóteses para facilitar esse processo. Bom, velocidade uniforme na saída. Tá? Essa é uma simplificação. Outra que eu vou fazer, eu vou falar de regime de operação constante. Ou seja, eu vou assumir que as condições dentro do meu volume e também aqui dentro dessa câmara que contém os gases não vai variar no tempo. Regime de operação constante. Também vou assumir que o escoamento é adiabático. Ou seja, eu vou dizer que o vetor fluxo de calor é igual a zero. E eu vou dizer que eu vou usar essa condição depois
mas posso colocar ela já, ou seja, vamos assumir que esse processo de expansão dos gases é reversível, tá? Ok, então uma vez que eu tenha feito isso, eu posso voltar aqui para a nossa equação. Isso, e outra forma de assumir isso é dizer que, assumir essa condição é que o escoamento é sem atrito, tá? Então, se eu olhar aqui os termos da minha equação, o fato das condições não variarem dentro do volume de controle permite com que eu iguale esse termo a zero. O fato de eu não ter fluxo de calor permite que eu iguale esse termo igual a zero. Sem forças de campo, é uma outra simplificação. Então eu vou igualar esse termo a zero. E essas outras formas de trabalho, por exemplo, trabalho das forças viscosas que estão relacionadas com atrito, eu também vou igualar a zero. Então veja, sobraram apenas esses dois termos, um do termo do lado esquerdo da equação e outro termo do lado direito da equação. O que a gente vai reconhecer é isso na equação da energia, isso aqui é a equação da conservação da massa. E aqui a gente vai simplificar as coisas também, porque essa mesma condição aqui, como não vai variar as condições dentro do volume de controle, você iguala isso aqui a zero e você basicamente só tem um outro termo, tá? Então, vamos aplicar essas equações. Bom, a primeira coisa é que o termo integral de ρV escalar ds sobre a superfície do meu volume de controle é igual a zero. Então, na entrada, veja, isso quer dizer que o que entra dentro do volume de controle é exatamente aquilo que sai. E isso eu posso escrever como m ponto. Então, m ponto, que é a taxa de transporte de massa através do volume de controle, vai ser igual ao que está saindo, que é igual ao que entra. O que entra aqui dessa região. E qual que é essa quantidade? Essa quantidade eu posso escrever como ρE, VE, área E, tá? Por exemplo, onde a área E é a área de saída aqui do meu volume de controle. Ok, então esse é um resultado importante que eu vou usar na equação seguinte. Como as minhas propriedades, eu estou dizendo que elas são uniformes na seção que define a saída e também ali onde está entrando o fluido dentro do meu volume de controle, eu vou poder tirar esse ρV escalar ds e, na verdade, eu vou poder tirar todo esse termo E mais 1 meio de V ao quadrado para fora da integral, tanto na entrada quanto na saída. Então, na entrada, eu tenho, no meu volume de controle, eu tenho V escalar ds negativo, né? Porque o V está para dentro, o ds está para fora. Então, isso aqui vai dar o seguinte resultado. Eu vou ter menos m ponto, esse termo todo, ρV escalar ds integrado, vai dar o m ponto, que multiplica E de entrada mais 1 meio VE, E de entrada não, vou botar EC, que é o valor dentro da câmara de combustão, VC ao quadrado. Agora eu tenho o termo que é mais M ponto, E, agora sim EE, mais 1 meio de VE ao quadrado, que é a velocidade de saída. E, bom, então eu resolvi esse primeiro termo. Do outro lado da equação, eu vou ter esse termo que está relacionado com as pressões. Então, veja, eu tenho um termo aqui que é V escalar ds, tá? Não é exatamente m ponto, né, quando eu integrar isso sobre a superfície. Mas eu vou multiplicar e dividir por ρ, e aí vai me dar o m ponto em cima e eu vou ter que ter ρ dividindo embaixo. Então,
eu vou ter, na entrada vai ter um termo de pressão, o termo V escalar ds na entrada é negativo, então eu vou ter mais PC, M ponto, e agora eu vou dividir por ρ, é a mesma coisa que multipliquei e dividi por ρ, só que um dos ρs foi para dentro do M ponto e o outro vai ser o volume específico, tá? V. Isso na entrada. Na saída é positivo o V escalar ds, então vai ser menos, porque tem um menos na frente, M ponto, PC, M ponto, e aqui é VC e aqui vai ser VE. Pronto. Então agora eu posso simplificar alguns termos da equação. O M ponto basicamente cai fora da equação. Aqui faltou escrever a igualdade, né? Do lado direito. Então o M ponto cancela, está presente em todos os termos da equação. E se eu colocar tudo que tem o subíndice C de um lado e tudo que tem o subíndice E do outro, eu vou obter a seguinte equação. Eu vou ter, vamos lá, eu vou ter PC, VC, mais EC, mais 1/2 de VC ao quadrado é igual a PE, VE, mais EE, mais 1/2 de VE ao quadrado. Tem uma coisa que... E isso tudo, ou seja, isso está me dizendo o quê? Está me dizendo que esse conjunto de variáveis na câmara de combustão, mais a soma desse conjunto de variáveis na saída é igual a zero, e tudo isso é igual a uma quantidade constante. Essa é uma constante, está me dizendo que isso tudo é uma constante, que é igual na entrada, é igual na saída, então é constante. Eu ainda tenho uma outra simplificação aqui, que isso aqui, PV mais E, energia interna, isso aqui nada mais é do que a entalpia HC. Da mesma forma que isso aqui é a entalpia HE, certo? E o termo entalpia mais 1/2 de V ao quadrado é o que a gente chama de entalpia de estagnação. O VC nesse caso vai ser aproximadamente igual a zero, porque a velocidade aqui vai ser muito baixa. Ele só vai acelerar quando estiver próximo da entrada do bocal. Então, eu vou considerar que eu obtive essa equação de tal forma que a superfície definida, que define o volume de controle, permite que a velocidade aqui na entrada seja muito baixa. Então, essa velocidade aqui ao quadrado vai ser praticamente zero. Então, essa equação me dá a condição, uma equação para VE, basicamente. Então, eu tenho que VE é igual a raiz de 2 HC menos HE, certo? VE, então, vai ser igual a raiz de 2HC menos HE, e eu posso, lembrando que HC menos HE, posso escrever como, usando a definição, né, de CP, coeficiente de calor específico à pressão constante, vai ser CP TC menos TE. E, portanto, posso substituir isso nessa expressão aqui embaixo, de tal forma que eu vou ter raiz de 2. Vou colocar o TC em evidência, então vai dar CP TC, que multiplica 1 menos TE sobre TC. Raiz disso tudo. Tá? Essa é a expressão que eu tenho para VE. Eu posso simplificar essa... Eu quero trabalhar essa equação um pouco mais,
E como é que eu vou fazer isso? Bom, deixa eu apagar aqui primeiro. Vou deixar essa parte aqui embaixo. Se a gente considerar um processo adiabático e reversível, a gente tem que, da equação da primeira lei da termodinâmica, né, dQ vai ser igual a dE mais PDV. V, volume específico. Se eu falo que o processo é adiabático, Desculpa, isso. Se o processo é adiabático, dQ é igual a zero, certo? E, portanto, eu tenho dE mais PDV igual a... Eu tenho que dE vai ser igual a menos PDV. Eu também posso escrever o DH, lembrando que o DH, H é E mais PV, o DH vai ser DE mais PDV menos V mais VDP, perdão. Então, se eu substituo o D aqui nessa expressão, eu vou ter DH menos PDV menos VDP igual a menos PDV. Portanto, eu cancelo os termos PDV e eu tenho DH é igual a VDP. Mas o que é DH? DH é CPDT. Então, para esse processo isentrópico, eu posso escrever, lembrando que isso aqui é adiabático mais reversível, que é igual a isentrópico, vai dar um processo isentrópico, ok? Bom, então eu tenho que DH é CPDT, então CPDT que vai ser igual a VDP. Mas o que eu sei sobre... o que eu sei sobre o CP? Eu sei que CP, para gases ideais, é igual a gama R sobre gama menos 1, onde gama é igual a CP sobre CV. Eu estou usando alguns resultados já conhecidos de termodinâmica. Isso aqui, para um gás perfeito, é válido. E aqui eu estou considerando que o meu gama, que é uma razão de calor específico, o CPCV, é também constante. Então, veja, eu vou conseguir relacionar... o meu objetivo aqui é relacionar volume e a variação de temperatura e pressão para substituir nessa expressão aqui e obter, em vez de razão de temperaturas, razão de pressão. Eu vou usar aqui também a equação de estado de um gás perfeito, que é PV é igual a RT, aqui a equação é a constante do gás, R, né? Então, o V aqui eu posso escrever como RT sobre P, tá? Então, eu tenho CP dt. Eu vou substituir já o CP como gama R sobre gama menos 1. dt vai ser igual ao V, que é P sobre RT. Desculpa, RT sobre V. RT dP sobre P. Aqui é dP. Ok. Então, veja, os R's cancelam e eu posso, então, vou aqui embaixo, essas equações acho que já estão claras, já foram, a gente não vai precisar mais delas.
E agora, então, eu vou poder integrar essa expressão, vai ficar dt sobre t é igual a gama menos 1 sobre gama dp sobre p. Integrando essa expressão agora de um estado até o outro, né, de um estado 1 até o estado 2, e aqui eu vou usar, o estado 1 vai ser o C e o estado 2 vai ser o E, a saída. Então isso me permite escrever logaritmo natural de T, TC, eu quero TE sobre TC, né? Bom, TE, se eu troco dos dois lados, não tem problema, a de integração. T sobre TC vai ser igual a gama menos 1 sobre gama, logaritmo natural de PE sobre PC. Tá? Das propriedades de logaritmo, eu posso igualar isso aqui a logaritmo natural de PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. E, portanto, eu tenho, né, que TE sobre TC é igual a logaritmo natural, é igual a PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama, certo? Então isso me permite escrever que VE vai ser igual a raiz de 2, já substituindo aqui o CP por gama R sobre gama menos 1, 2 gama R sobre gama menos 1 vezes TC, que multiplica 1 menos, isso multiplicado por 1 menos PE sobre PC elevado PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. Então essa fica sendo a minha velocidade de saída dos gases. Tá? Eu vou ainda... agora, isso é a equação que muitas vezes é mostrada, um resultado que mostra para você algumas coisas. Se você quer aumentar a velocidade dos gases, eu em geral quero aumentar o meu TC, eu quero diminuir a razão PE sobre PC, ou seja, eu posso aumentar PC, mas aumentar PC e aumentar TC tem alguns problemas. Um deles é a própria estrutura da câmara de combustão, que pode sofrer. Então, e o material usado nessa câmara de combustão, né? Que a gente aqui está pensando, no final das contas, do processo que acontece dentro de um foguete. E tem outras questões, ou seja, isso aqui é a constante do gás, então eu, em geral, quero usar uma constante de gás elevada. Então, para reescrever essa equação um pouquinho diferente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a definição aqui de voltar a escrever isso aqui em termos de CP. Então, esse gama R sobre gama menos 1, aqui no expoente, eu vou escrever como R sobre CP. Eu acho que isso fica claro. Eu tenho aqui gama menos 1 sobre gama é igual a R CP, certo? Onde R é a constante do gás. Eu posso aqui também escrever isso um pouquinho diferente, escrever isso aqui como sendo a constante universal dos gases, não a constante do gás especificamente, mas a constante universal dos gases, dividido pela massa molar desse gás, vezes CP. E isso aqui, então, quando eu faço essa multiplicação, ele vai passar o C para a unidade molar, basicamente. Então eu vou
essa unidade molar eu vou escrever com letra maiúscula, CP, tá? É uma diferença, às vezes, tá meio difícil de perceber aqui, mas então deixa eu usar um C estilizado assim, CP. Então isso vai ser o meu CP, na base molar. E por que eu quero fazer isso? Porque aí eu posso escrever o VE como sendo raiz de, deixa eu deixar isso aqui bem grande, essa raiz, 2, eu vou tirar o gama aqui dessa, gama R sobre gama menos 1 é o próprio CP, né? E o CP, no caso, aqui eu vou deixar o gama, tá? Vou deixar o gama só para mostrar a importância da massa molar. Aqui gama menos 1, aqui a massa molar, vezes Tc, 1 menos Pe sobre Pc. Agora, isso tudo elevado na R sobre esse Cp na base molar, tá? Então, o que é importante, o que é interessante observar aqui? Em geral, eu deseja-se, né, é desejado que VE seja elevado. Então, o que a gente pode fazer para que VE seja elevado? Por que VE elevado ajuda a gente com o empuxo, ajuda a gente com o ΔV. Então, para elevar o VE, você pode aumentar Tc. Coisas que você pode fazer, né? Aumentar o Tc, aumentar Pc. Aqui você encontra restrições estruturais impostas. Então, isso tudo tem um limite. Você também, em geral, você quer que o gás tenha esse termo elevado. Então, M baixo é desejado, que são gases leves. E uma outra questão que você poderia pleitear é um baixo CP. Deixa eu colocar em algum lugar aqui. Diminuir o próprio CP, tá? Mas, infelizmente, não dá, porque aí esse expoente fica maior, e esse expoente ficando maior, isso aqui sendo uma razão menor do que 1, faz com que o termo fique cada vez menor. E no final das contas, você quer diminuir você quer diminuir PE sobre PC. Mas acontece que a gente vai ver mais para frente que é difícil conseguir essas coisas todas ao mesmo tempo. Então, em geral, você tem que escolher com as restrições, tem outras questões envolvidas, né? E a gente tá aqui fazendo uma análise preliminar do processo de expansão do gás através do bocal. E só para obter uma expressão para como a velocidade, esse aqui é o resultado principal, vamos ver, esses dois resultados aqui, como que a velocidade pode ser determinada a partir das condições dentro da câmara de combustão e da pressão na saída da câmara de combustão. Desculpa, a pressão na saída do bocal.